Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Salve, salve leitores e leitoras, como vocês estão? Certo, estou aqui. Eu havia prometido que essa semana eu iria trazer mais vídeos aí no meio da semana, mas como vocês podem perceber que estamos vivendo no meio do fogo do inferno, então é isso aí, né? A gente não teve como gravar vídeo não, porque tava foda, mas se melhorar essa semana eu gravo. Não gosto de ficar fazendo muita promessa que não sei se eu vou cumprir, mas é na verdade por causa do tempo mesmo, do clima, da condição climática. Tá aí impedindo, porque se eu venho no quarto e tenho que ligar o ventilador para poder gravar, o ventilador dá muito ruído no nosso microfonezinho aqui de lapela feito em casa, e aí fica muito ruim o áudio, eu não consigo trabalhar direito, certo? Eu só tô gravando esse vídeo hoje, na madrugada de quinta-feira, porque deu uma chuva e tá um pouco mais fresco e tá suportável ficar dentro do quarto sem querer morrer, certo? Então deu aquela baixada ali na porcentagem, e aí eu aproveitei essa oportunidade para estar fazendo o vídeo de hoje, né, dessa sexta-feira, que você vai estar assistindo aí na sexta-feira no nosso canal. Eu gostaria de, como sempre, agradecer a todo mundo. Os inscritos vêm crescendo aí, a gente está com quase 440 pessoas. É uma honra para mim ter que essas pessoas tenham me acompanhando, né, tá me acompanhando, tá acompanhando o trabalho, tá comentando, tá fazendo parte do nosso grupo de literatura lá no Facebook. E é muito bom para mim, tá sendo muito edificante ver que as coisas estão funcionando legal nessa parte, e é por isso que eu tenho me empenhado a ler muito mesmo. Eu tenho a meta, já vou soltar minha meta para vocês aqui, né, nesse finalzinho de janeiro. Eu tenho a meta de ler 100 livros esse ano. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é algo que eu vou tentar. Eu não sei como vai ser a minha questão de trabalho mais pra frente, mas é uma meta que eu tenho aí. 100 anos, 100 anos não, né, 100 anos é foda, 100 livros aí durante esse ano. Vamos ver se eu vou conseguir, certo? E como vocês já viram aí no título, o vídeo antes ficou um pouco maior, eu vou tentar deixar isso um pouco menor, mas vamos ver o que vai acontecer. Porque aqui acontece as coisas, parceiro. A gente tem um roteiro, mais ou menos. Tem e não tem, né? É meio assim, é meio binário o bagulho. Tá e não tá, é meio quântico. Mas, às vezes eu acabo falando demais, que eu preciso falar do livro, e eu não gosto de ser aquela resenha seca, aquele negócio ali que os caras broma demais pra falar o bagulho sobre o livro e acaba não falando porra nenhuma, e eu fico puto. Então eu gosto de falar todas as minhas percepções do livro mesmo, sem dar spoiler, mas pra vocês sentirem de verdade o que eu senti lendo o livro, que eu gosto de passar essa sinceridade pra geral, e eu acho que isso é importante, certo? Então vamos lá, como vocês já viram aí no título, eu trouxe hoje Dom Casmurro, de Machado de Assis. Galerinha, nosso Machado de Assis, um cara que eu fiquei tanto tempo relutante para trazer, tanto tempo eu olhei essa obra na estante, eu olhei e falei, não vou encarar isso não vou encarar isso não, e aí eu fui, encarei de bom grado, peguei o livro, folheei e falei, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas sim, trouxe aqui para vocês Joaquim Maria Machado de Assis, o nome do homem que está aparecendo aí, né? Eu não precisava nem pôr a cara do Machado de Assis aqui, né, pessoal? Todo mundo sabe quem foi o Machado de Assis, o cara mais falado na escola durante o período que vocês estiveram na escola, período de faculdade, período de vestibular. Machado de Assis é o nome mais falado da literatura nacional e vai ser eterno enquanto a Terra durar. E se pá, em outros planetas, os caras já tem alguma coisa sobre Machado de Assis também, porque é um puta, né? É um puta nome, então vai estar as obras sobrevivem à eternidade, com elas o autor, né? E é isso que é o mais legal da literatura. Né? Antes de tudo, das ressalvas todas, eu vou falar um pouquinho do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele nasceu dia 21 de junho de 1839, e ele nasceu no Morro do Livramento. Ele é neto de escravos alforriados, teve uma vida muito difícil, muito pobre, e no decorrer dessa sua caminhada ele conseguiu vencer alguns obstáculos da vida ali, acabou iniciando
na sua vida literária, um pouco mais tarde, né, que a maioria das pessoas que tinham instruções. No meio desse percurso ele teve ali um pouco de instrução educacional, acabou inserindo ali, começou com alguns contos, alguns romances, depois poesias, fez bastante coisa durante a carreira como escritor, mas ele só pegou firme mesmo, só pegou o nome, só pegou toda a honra que ele tem hoje, foi nos romances, né? Para vocês terem ideia, a vida do Machado de Assis literária é dividida em duas partes, né? Uma parte romântica e uma parte mais madura, né? Uma parte do realismo puro do Machado de Assis, e ele é considerado o maior escritor da época do realismo, né? Desse período, dessa escola literária do Brasil, e não só do realismo, mas atravessou eras aí e continuou sendo como o maior escritor da nossa literatura nacional e está no hall aí dos maiores escritores do mundo. Certo? Um cargo importantíssimo aí do nosso grande Machado de Assis. Foi um cara ali que teve uns deslizes, as pessoas falam muito sobre ele, que ele não, por ser negro, né, na época, considerado mulato, né, ele não bateu muito de frente com a questão da escravidão e tal. Tem algumas crônicas deles que dão uma alfinetada nesses períodos da época. Ele era a favor da monarquia, no caso, né, quando teve a proclamação da República, ele foi um pouco relutante, mas foi um cara que teve um peso em cima das obras literárias no Brasil, e foi o cara que realmente fundou o nosso nome para o resto do mundo, apesar de hoje, né, ter passado tantos tempos e ter construído tantos autores. Eu acho que para fora nenhum autor ganhou tanto renome quanto Machado de Assis, que continua sobrevivendo às eras aí, e como eu já ouvi falar um tempo aí, do lado até de grandes nomes, como William Shakespeare. Eu ouvi falar isso aí de um professor de literatura. Ele tá errado? Não está errado não, rapaziada. O cara, o bicho era zica mesmo. E era foda, era gago, né, tinha epilepsia, Machadão cheio de problemas, certo? Mas é o maior nome da literatura nacional, certo? Então carrega esse peso, vai estar ali sempre, vai cair em vestibular sempre, e merece, merecido, certo? Vamos falar sobre a obra Dom Casmurro, a obra que dá medo. Quando você fala o nome Dom Casmurro, você já quer sair correndo. Quando você já pensa na professora falando desse bagulho, você quer voar 1000 léguas. Um bagulho que eu tive medo. Falei, meu Deus do céu, vou pegar essa porra desse livro, eu não vou não. E os caras falando, todo mundo falando, puta livro chato da porra. Nossa, não quero ler isso aí não, Deus me livre, não vem com Machado de Assis pra cima de mim não, hein? Não vem com Quincas Borba pra cima de mim não. Voltando ao assunto que eu tinha esquecido de falar, a segunda parte mais madura do realismo é formada pela trindade da literatura nacional ali, que é o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. É a trindade aí do Machado de Assis, grandes obras importantes aí que vocês vão ouvir falar e que eu vou trazer no canal também futuramente. Certo? E esse livro tão penoso, as pessoas falam, não, Machado de Assis não, Dom Casmurro não, e eu digo sim, Machado de Assis. Eu quero revelar pra vocês aqui agora, Mano Willis, quando eu fui ler o livro lá, a gente tinha comentado antes, né, eu falei, não acredito, vai ler isso aí, falaram que Dom Casmurro é chato pra caralho, meu Deus do céu, os caras já achou que era moreninha, né, que moreninha é bem melosão, assim, bem... E aí os caras também não conseguem ler, eu também não dou conta de ler muitas essas fitas, eu falei, vou encarar Dom Casmurro. Encarei Dom Casmurro e fiz o quê? Bati com a cara no muro. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Certo? Eu me arrependo até o último fio de cabelo, que eu tenho poucos aqui da minha raspagem, de não ter lido esse livro antes. É um livro que forma caráter. É um livro que transpira emoções em você. Certo? Mano, eu não tenho muitos adjetivos para falar sobre o Dom Casmurro, porque é um livro tão foda que a gente é passado tão pra trás falando, não, isso é chato, porra, não vai não. Livro ruim, livro ruim. Mano, tem que chegar nessas pessoas. Quando você vê alguém falando mal desse livro, você chega e fala, mano, esse cara tá errado. E se não possível, parte pra agressão. Porque esse cara tá fazendo uma desordem aí, tá fazendo uma baderna que falar mal desse livro aqui, cara, é falar mal sobre a porra da literatura nacional inteira. E não deixemos que isso aconteça, certo? Porque isso distancia a gente do que há de melhor na vida. Que a gente vai nas ideinhas de Zé Povinho aí, falando, não, o livro é ruim pra caralho, não pega o livro não. Livro bom, livro muito bom, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá no hall, coloquei na minha estante ali da alma, ó. Pá, Dom Casmurro, certo? Vamos do que se trata Dom Casmurro no caso, que todo mundo achava que Dom Casmurro, eu na minha época, né, o que a professora passava, porque os professores de ensino médio, no ensino médio vocês têm que aprender um negócio. Quando vocês for passar umas obras dessas, primeiro, chega no sapato, tio. Chega devagarzinho, se você começar a anotar as frases desse livro na lousa, nós vai ler aquilo lá descompensado, fora de contexto, e vai falar, meu Deus, o que é isso?
não bota trecho de Machado de Assis, de Dom Casmurro para aluno de ensino colegial interpretar na lousa, que ele não vai conseguir. Primeiro ele tem que ser fisgado pela literatura, depois, que foi o fato que aconteceu comigo para ler esse livro. O que eu precisei para chegar nesse livro? Eu precisei fazer um curso de literatura, que eu vou falar disso num vídeo futuro, provavelmente semana que vem, se o diabo deixar, né, porque tá calor pra porra. E vendo as escolas literárias, sendo tocado pelo excelentíssimo professor Bira, que eu quero falar mais também, eu trombei no Machado de Assis, vamos, puta, não posso pular a escola do realismo, eu preciso ler, né, acabamos o romantismo, arcadismo ali, vai, vamos ler, vamos, foi. Aí já era. Aí peguei Machado de Assis e saiu de mim todo aquele preconceito que atravessava eras, e eu já tenho um monte de livros do Machado de Assis na minha lista de livros pendentes para ler, certo? É especial, galera. O que o livro traz, na verdade? O que esse livro traz? Esse livro traz como personagem principal o Bentinho, Bento Santiago, que é o personagem principal. Essa história ela é narrada em primeira pessoa pelo próprio Bentinho, que é o Dom Casmurro, apelido que foi dado para ele aí, vocês vão descobrir no começo do livro. E do que gira esse foco? Do que fala esse livro? Esse livro fala sobre a vida do Bentinho, desde quando ele tinha aí os seus 13, 14 anos de idade, e uma espécie de amor, admiração pela Capitu, certo? Vocês já ouviram falar sobre a Capitu. Capitu tá sempre aí. E o livro gira em torno, em cima dessa trama, com muitas coisas, muitos trechos psicológicos demais. O Machado de Assis tem essa competência de trazer para dentro da escrita do livro um tom psicológico demais. Às vezes ele toca em algumas coisas que falam sobre a moral das pessoas. Isso na verdade é uma característica do realismo, né? Tratar da realidade seca como ela é e fazer com que você expresse alguns sentimentos de pensamento sobre aquilo que está acontecendo no livro, e ele traz isso. Um fato muito importante que vocês vão perceber lendo essa obra é que o Machado de Assis escrevendo Dom Casmurro, ele é meio ideia de pouco, ele atravessa a parede, né, de autor-leitor. Então tem momentos nesse livro que ele conversa com o leitor, e eu acho isso muito da hora, porque é um bagulho muito inovador, e você sai um pouco daquele padrão de ler as histórias muito distante de você. Você sente como se realmente o Bentinho, o Dom Casmurro, estivesse sentado na sua frente contando essas histórias, e você vive tudo isso. Agora chegamos ao ápice principal. Você vive toda a história do livro, todos os momentos, tudo que acontece. Você sente dó, você sente raiva. Às vezes você olha pro Bentinho, você fala emo do caralho, gado do cacete. Acorda, pô, tem hora que dá vontade de você entrar dentro do livro e pegar o Bentinho de porrada. Porque o Bentinho é um moleque, o Bentinho é um moleque que não aprendeu com a vida. Ele não sabe, é menino criado com pera, né? Menino criado ali naquela casa, só tinha ele, né, órfão de pai, então era um menino cheio das riquezas, acompanhado de tudo. Então ele não aprendeu a malícia, ele não aprendeu a malícia das ruas, ele não aprendeu o molejo, ele não aprendeu a conquista, ele não estava no bailão, certo? Ele não estava no bailão para descobrir como é que a vida funcionava. E aí ele não trata muito bem esse romance, e o livro gira em torno disso, das maluquices do Bentinho em cima da Capitu. E eu vou pontuar mais uma coisa aqui: a Capitu é o personagem mais bem escrito da história. Pronto, falei. Você não concorda? Foda-se. Capitu é o personagem mais bem escrito da história. Por quê? Que ela na verdade é tratada como o Bentinho trata, né? Ela tem pouco espaço de fala, mas ela conversa tanto sem falar, que é tão enigmático, é tão obscuro e tão claro ao mesmo tempo, que você fica muito focado no livro, e você fica falando, meu Deus, puta, Capitu, você vai dar uma falha dessa? E aí depois você pensa na neurose do Bentinho, você fica perdido ali, você vive o livro o tempo inteiro que você está lendo. Foi uma leitura muito rápida, não é um livro grande. Eu tenho um problema, como eu falei para vocês, essa letra aqui desse livro que saiu pela editora Ática, ele é um pouquinho pequenininha, pode não aparecer no vídeo aí, mas ela é pequena, e às vezes eu achei que ia me dar uma dor de cabeça, como dava antes, mas não deu não. Eu acho que o pai está treinado na arte da leitura. Não me deu nenhum BO não. E eu li muito fluido, comecei ontem, terminei hoje, de manhã, de tarde, né? Porque eu já levantei, já comecei a fazer a leitura dele até terminar. E foi uma das maiores obras que eu já li na minha vida, e eu me sinto muito arrependido de ter deixado todo esse preconceito, de ter me afastado dessas obras nacionais por tanto tempo. Mas eu entendo também que precisava de um pouco de maturidade em questão de literatura para acompanhar tudo que essa história traz de verdade. E eu acho que é isso. Eu acho que eu precisava crescer primeiro, certo? É necessário que a gente da periferia primeiro leia Ferrez antes de chegar em Machado de Assis.
Eu acho isso um passo necessário, porque as portas da literatura não são as mesmas para todo mundo. Não é a mesma para um menino daqui quanto um menino do condomínio que já nasce ali influenciado por grandes coisas na vida, né? É uma questão de determinismo, né? Até uma ideia muito antiga, até uma ideia da época do realismo, da escola que formou Machado de Assis, mas que é verdade. Essas pessoas nascem e usam outras influências, e a gente aqui usa outros tipos de influência, e o que afasta a gente bastante da literatura, e principalmente dessas grandes obras, certo? Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura nacional, e não é há pouco, né? As pessoas podem ter algumas ressalvas com ele, com algumas questões que ele não foi tão incisivo, pontual, mas ele usou de muita ironia. O livro, a história trata de muita ironia, ele traz um sarcasmo um pouco mais seco, né? E Machado de Assis é um ponto na história do mundo da literatura. É isso, galera, não tem nem o que mais falar, certo? E é isso, a dica que eu queria trazer para vocês. E o mais, que essa obra aqui é obra de vida. Eu quero que vocês como meta desse ano, leiam Dom Casmurro. Vocês não vão se arrepender. Não é uma linguagem chata, não é uma linguagem fula, não é uma linguagem apelativa, é uma linguagem humana. Trata muito dessa verdade humana de falar. Não tem uma conversa, né, coloquial, simples, né, porque eu achava que coloquial era clássica, mas não é, eu falava errado. Então não tem essa linguagem coloquial mais simples, né, de dia a dia como a gente tem hoje, mas tem uma linguagem muito bem fácil de entender. Não é aquele negócio meloso lá no fundo, boys, styles, o caralho, pra frente. Não é assim, não é esse tipo de romance antigo. É um tipo de romance que forma caráter, todo mundo tem que ler. Por que vocês têm que ler? Porque quando vocês lerem, vocês vão chegar no grupo e vamos abrir a maior discussão do século, que eu não vou expor meu ponto de vista aqui agora, mas a maior discussão, o maior ponto é: Capitu traiu Bentinho? Traiu ou não traiu? Para descobrir, leia o livro. O maior mistério da literatura, e você vai ter que descobrir os seus pontos e conversar com outras pessoas. Que quando eu saí daqui, eu saí para conversar com outras pessoas e eu fiquei bem mais louco que o Batman, que eu queria debater aquilo. Eu tinha pontos, eu tinha argumentos, e aquelas pessoas tinham outros pontos, outros argumentos, e quase a gente formou um 30 segundinhos ali no soco sem perder a amizade. Porque o tema de Capitu traiu Bentinho ou não é um negócio polêmico, e polêmica tem que ser esclarecida. E é um negócio legal, porque você termina o livro e você quer conversar com outra pessoa que leu. Certo? Então me dê esse prazer, leia esse livro e vamos trocar uma ideia. Dom Casmurro, Machado de Assis, vou mostrar de novo na câmera aqui, né? Tem essa fotinha aqui da editora Ática, que a editora, é uma mulher que desenhou isso aqui, né? Fia, você bateu a nave, sem maldade. Mas tá feia, mas não tá boa, mas boa. Livro novinho, rapaz. Bom demais. Ó, Machadão, aquele beijo no seu coração onde você estiver aí no céu, nos céus literários, certo? Então é isso aí, rapaziada, já tô começando a suar, o bagulho tá bem louco, o vídeo provavelmente ficou grande, mas é isso, porque eu tinha que expressar isso. Eu tô com tanta coisa dentro de mim sobre Machado de Assis e Dom Casmurro, que é pouco esse tempo aqui, certo? E como é pouco, vamos conversar no grupo, certo? Vou deixar aí na descrição o link para comprar esse livro. Para baixar esse livro é até de graça na Amazon, porque, né, é obra nacional, é nosso tesouro, né, um dos nossos tesouros literários aí, né, que pede em tantos lugares, mas é uma obra de vida, não é só de passar na faculdade não é só de fazer prova não é só de fazer Enem não, rapaziada, é uma obra de vida, forma caráter, já disse pra vocês, estou repetindo agora, certo? Então vou deixar aí na descrição o nosso grupo do Facebook, vou deixar os livros para comprar, vou deixar as minhas redes sociais, chega comigo, chega no sapatinho, chega no orgulho, certo? E um grande beijo para todos os Bentinhos e para todas as Capitus aí do mundo, e para os Escobar também, né, moleque? Ah, para os Escobar também, vai, vamos mandar um abraço para os Escobar também. Quer saber quem que é o Escobar? Vai ler o livro, certo? Um beijo grande no coração de todos vocês, meninos e meninas aí que acompanham o canal, tamo junto. Semana que vem nós tá de volta. Se não ficar calor, meio da semana tem vídeo. Se ficar calor, só sexta-feira, porque é obra de vida. Estamos chegando, eu já tô cansado, o negócio faz perder o ar. E é isso, tamo junto. Até a próxima.